6, a gente vai ler alguns versículos. Eu não sou muito de ler muitos versículos, mas hoje eu quero ler, para a gente ter uma compreensão melhor da palavra de Deus. Mas antes, abaixa a sua cabeça, eu quero orar com você. Pai, nesse momento me coloco como instrumento nas tuas mãos, e eu lhe peço, Deus, que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa falar comigo mais uma vez, e falar com a sua igreja nessa noite. Deus, abençoe cada irmão, cada irmã poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero trazer como título dessa mensagem o seguinte tema: os carregadores da presença de Deus. Diga assim comigo: eu sou um carregador da presença de Deus. Sabe, irmãos, irmãs, o que o mundo mais precisa hoje não é de redes sociais. O que o mundo mais precisa hoje não é de festas. Não. O que o mundo mais precisa hoje é de homens e mulheres que tenham a presença de Deus nas suas vidas. Você sabia que muitas pessoas que estão do seu lado, lá na sua chácara, lá na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu condomínio, no seu prédio, muitas pessoas que estão lá, eles estão precisando de alguém que tenha a presença de Deus. E eu tenho uma notícia maravilhosa para falar para você. Você é essa pessoa que as pessoas estão precisando lá fora. Amém? Pastor, as pessoas precisam do dinheiro. Não, as pessoas precisam de Deus. Pastor, as pessoas precisam de um novo presidente. Não, as pessoas precisam de Deus. Pastor, as pessoas precisam de casas. Não, as pessoas precisam de Deus. É de Deus que as pessoas precisam. E Deus quer usar quem? Bate assim no coração. Fala assim, Deus quer me usar. Amém? E hoje eu quero falar sobre os carregadores da presença de Deus. E eu quero usar esse texto. Esse texto aqui é um texto que fala sobre o retorno da Arca da Aliança para Jerusalém. E eu quero ler com vocês para a gente aprender um pouquinho sobre esse texto. Vamos juntos acompanhar esse texto? Amém? Olha o que o texto diz. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Muita gente, sim ou não, igreja? Muita gente. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para onde? Em Judá, para buscar a arca de Deus. Diga assim comigo, a arca de Deus. É interessante que a arca de Deus, na antiga aliança ou no Antigo Testamento, representava o que, gente? A presença de Deus. É claro que Deus, ele não ficava limitado dentro de uma arca da aliança, dentro da arca da aliança, não. Mas aquela arca, a arca da aliança, ela representava a presença de Deus no meio do povo de Deus, da nação de Israel. E hoje, ao invés da arca, da arca na antiga aliança, no Antigo Testamento, hoje, aonde Deus se faz presente? Diga assim comigo, em mim, através do Espírito Santo de Deus. Então você é especial, amém? Você é especial. E o texto continua dizendo, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima, bota lá, acima dela. Vocês, não sei se vocês já viram a arca do Antigo Testamento. Em cima havia o que sobre ela?
Sobre ela, os 2 querubins, representando os querubins diante do Senhor, do seu trono. E o texto continua dizendo: puseram a arca de Deus num carroção novo. Quem aqui já viu um carroção? É carroça, gente. Só que é uma carroça grande, carroção. Eles colocaram a arca num carroção novo. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. A arca não foi construída para andar em carroça. Nada contra carroça, viu, irmãos? Até porque na minha infância eu tinha carroça. Já andei muito de carroça com meu pai, né? Já fui de um setor para outro de carroça. Nada contra. Mas a arca de Deus não foi criada para andar em carroça, amém, igreja? E nem carroça nova, e nem carroção. Como que era transportada a arca, gente? Havia 2 bastões, um de cada lado, da esquerda e da direita, e 2 homens carregavam em seus ombros. Era assim que era carregada a arca da aliança. Então havia um critério para carregar a arca da aliança. Mas o que acontece? Colocaram a arca num carroção, uma carroça nova. E a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Imagina aí, gente, os caras na carroça, no carroção carregando a arca. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quantas pessoas que estavam com Davi? 30.000. Uau, muita gente aí. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Imagina a cena. Eles estão ali no carroção levando a arca, e o boi tropeça e a arca cai. Uzá, é um nome bonito para colocar nos filhos, amém? Vai ser bom. Imagina esse nome na escola, hein, irmã Cleonice? Vamos usar. Vamos usar. Imagina. Então Uzá estica a mão. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Meus irmãos, haviam critérios para cuidar da arca. Quando Moisés ele sobe no monte, onde que Deus deu os mandamentos? Monte Ele recebe os mandamentos e Deus fala assim: olha, é para construir um tabernáculo e é para fazer alguns utensílios. E um desses utensílios é a arca. E a arca vai ficar onde? No santo. Só podia entrar diante da arca só uma pessoa uma vez por ano, que era quem? O sumo? O cara tinha que ser limpo, dos pés à cabeça. O cara não podia ter nenhum tipo de erro. Tinha que ser um cara santo. Só que a arca ficou tanto tempo nas mãos dos filisteus, que haviam roubado Israel em uma guerra. Inclusive os filhos de Eli morreram. E o Eli também morreu, porque ficou sabendo que a arca foi roubada. Ele era tão gordo, já de idade. Ele caiu e quebrou o pescoço e morreu, quando ele ficou sabendo que a arca foi roubada. Havia muitos critérios. Não podia tocar de qualquer jeito. Aliás, nem podia tocar. Não podia ser transportada de qualquer forma. Não podia ser feito de qualquer jeito. Então, o que acontece? Uzá, por seu ato de irreverência, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo ao lado da arca de Deus.
Ele não podia tocar. A arca, como ficou muito tempo nas mãos dos filisteus, Israel perdeu um pouquinho da noção do que a arca representava para eles. Por essa razão, Uzá tocou de uma forma indevida. Só que aqui, a arca ficou muitos anos na casa de Uzá. E quando a gente tem muito acesso, ou está muito tempo junto, a gente tem muita Uzá achou que tinha liberdade para tocar na arca, porque a arca estava na casa dele há muito tempo. Só que eu quero dizer uma coisa para você: mesmo que Deus more dentro de você, mesmo que Deus esteja na sua casa todos os dias, tome cuidado da forma que você trata a presença de Deus, da forma que você trata as coisas de Deus, porque mesmo Deus sendo Pai, Ele ainda quer reverência da nossa parte, Ele ainda quer respeito da nossa parte. E não é o pastor que vai julgar, não é o irmão que vai julgar, Deus está vendo tudo. Uzá perdeu a reverência, porque ficou muito tempo. Eu vejo a arca todo dia, nunca aconteceu nada. A arca estava na minha casa muitos anos, após a entrega dos filisteus, muitos anos na minha casa, então tocou, e ele morreu. E o texto continua: Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. O texto continua dizendo: naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Diga assim comigo: até Davi teve medo da arca. Até Davi teve medo. E ele ficou contrariado, porque aparentemente Uzá estava tudo certo com ele. E ele ficou contrariado, e ele teve medo, gente. Como que eu vou transportar a arca? O cara só encostou a mão na arca e já morreu. O cara só encostou simbolicamente na presença de Deus e morreu. Como eu vou levar a arca? E o texto continua dizendo: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom Toda vez que eu lembro, eu leio essa palavra, eu lembro do aeroporto. Não é? Quem lembra dessa palavra no aeroporto? Né, Leandro? Viu muito, né? Interessante que Davi teve medo da arca. Mas diz assim comigo, fala assim comigo: Obed-edom não teve medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa ter medo da presença de Deus, amém? Você tem que ter temor, respeito, mas medo você não precisa ter. Sabe por quê? Porque Deus te ama. E o maior prazer de Deus é poder abençoar, é poder ter conexão com você e com a sua família, para a sua família ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? E o texto vai: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua família. Sabe o que eu entendo? Que quando a presença de Deus está na nossa casa, Deus não apenas abençoe a minha vida, abençoe a sua vida, mas Deus abençoe a família. Deus abençoe a família. Obed-edom não teve medo e aceitou o desafio. Pode deixar ela em casa. E a palavra de Deus fala que a casa de Obed-edom foi abençoada. Continue o texto dizendo: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. E o texto vai dizendo: quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Essa é uma adoração extravagante, amém, irmãos? Davi estava dando o melhor para Deus agora. Cada passo, o texto diz, Davi estava sacrificando. E é isso que a gente precisa fazer.
Quantos creem que a bênção de Deus está sobre a sua vida? Dê um glória a Deus bem forte. Então nós temos que sacrificar às vezes, amém, irmão? Não é só entregar dízimo. Às vezes eu sempre falo isso, entrega o dízimo na casa de Deus. Ei, se você não entregar o seu dízimo, ou entregar, não vai mudar nada aqui. A obra de Deus vai continuar. Deus quer mais do que isso. Deus quer seu coração. Deus quer seu tempo. Deus quer sua disposição. Deus quer você envolvido em tudo. Deus quer você envolvido no reino dele. Deus quer sacrifício, como Davi fez. Deus quer mais de você. E o texto continua dizendo: Davi vestindo o colete sacerdotal de linho. Isso aqui é adoração, meus irmãos. Deus quer a adoração do seu povo. Foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Eu fico imaginando aquele povo que acha errado dançar na presença de Deus, né? Quando lê um texto desse, a cara deles. E o texto vai dizendo: enquanto ele e todos os israelitas lá levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Eu me lembro desse texto aqui do Fábio. Cadê o Fabinho? Faz assim, Fabinho. O Fabinho está aí? Está lá de fora? Está lá no fundo com o Joaquim, correndo atrás dele. O Fabinho, nós temos que celebrar com alegria. E é mesmo, gente. Quando nós estamos na casa de Deus, nós temos que celebrar com alegria. Porque é a presença de Deus. É incoerente eu não celebrar na presença de Deus. Quando Deus está no nosso meio, nós temos que celebrar, amém? Nós temos que gritar, nós temos que dançar, nós temos que glorificar. Porque a presença de Deus é tudo na nossa vida. Você pode ter nada, não pode ter carro, bicicleta, casa, mas se você tiver a presença de Deus, você tem tudo que você precisa, amém? E o texto continua dizendo: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu... Uau! Interessante que tem tanta gente assim, não é verdade? A gente está fazendo as coisas para Deus, nós estamos celebrando, e o irmão está lá assim: que coisa feia. Olha, tanto que é feio, Paulo, o Fabinho ficar pulando na frente da igreja. O tanto que é feio, o pastor Giovanni dançando lá na frente. Fica olhando, murmurando, reclamando e principalmente criticando. Toda vez que eu vejo alguém criticando algo que está sendo feito com excelência na casa de Deus, eu lembro de Mical. Diga assim comigo: Mical, sai da minha vida. Amém? Para de reclamar, para de chorar, larga de choradeira. O fato de você estar aqui com vida já é um grande milagre de Deus na sua vida. Deus está abençoando o outro, mas a minha vida não. Amém, meu irmão? Eu gosto muito do que o irmão Litz fala. Graças a Deus, Deus está abençoando a vida do irmão, porque o irmão vai ser bênção na minha vida, né, irmão Litz? Vai me abençoar também, é assim que funciona. Repreenda esse espírito de Mical, de crítica, de murmuração. Repreenda. E o texto continua dizendo: eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. Olha que honra. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios, mais uma vez, de comunhão perante ao Senhor. E o texto vai dizendo: após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras, e um bolo de uvas, passa a cada homem e a cada mulher e israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. E o texto continua dizendo: voltando Davi para casa para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar.
E o texto continua dizendo: mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E o texto continua dizendo, para finalizar: e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhas. Está lá, filhos. Gente, nessa história encontramos 4 diferentes personagens, e cada um se apresentou a Deus de uma forma para o serviço diferente. E é interessante notar como o mover de Deus ele é único, especial, mas mesmo assim atinge a cada um de nós de uma forma distinta. E eu quero apresentar esses 4 personagens. O primeiro personagem, diga assim comigo: Uzá, ou fulminado. Ele foi fulminado. O segundo personagem, Obed-Edom, diga assim comigo: ou abençoado. Terceiro personagem, Mical, diga assim comigo: a estéril. E o quarto personagem, diga assim comigo: o aprovado, que é Davi. Eu quero falar de forma bem rápida sobre essas pessoas, sobre esses personagens. Uzá, o fulminado. Veja por que Uzá morreu fisicamente, e também porque nós como crentes vamos morrer, porque nós como crentes morremos também espiritualmente. Por que acontece essas coisas? Por que Uzá morreu? Por que muitas pessoas estão morrendo espiritualmente? Porque talvez você que esteja aqui está morrendo espiritualmente, e Deus sabe disso. Por quê? Em primeiro lugar, a perda da perspectiva da novidade do mover de Deus. Uzá ficou tanto tempo junto da arca, ficou tantos anos junto com a arca, pertinho da arca. Ele perdeu a sensibilidade da novidade do mover de Deus. Então ele toca e é morto, porque ele perdeu essa sensibilidade do mover de Deus, da novidade do mover de Deus. Talvez você está aqui 10, 20, 30 anos na casa de Deus e perdeu essa sensibilidade, mas eu quero dizer para você que nessa noite Deus quer te restaurar, para que não venha acontecer com você o que aconteceu com Uzá. Acostumou com o sagrado, acostumou com os cultos, acostumou com o nome Deus, acostumou com o nome papai. Quando estou conversando com minha filha faz algo que não é legal, eu falo para ela assim: ó, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. Falo para ela desse jeito: não sou seu amiguinho de escola, não, sou seu pai. Aí ela fala assim: ah, tá bom, já entende. Muitas vezes a gente acostumou tanto com Deus amoroso que a gente trata Deus como um amiguinho de escola, não é verdade? Mas Deus nessa noite quer restaurar a sua comunhão com Ele, amém? Muita gente está morrendo espiritualmente porque acostumou, acha tudo normal e não é normal. A presença de Deus ela é especial, ela é extraordinária. Segundo ponto que eu vejo na vida de Uzá, que pode estar acontecendo aqui com você, com alguém aqui hoje: perda do comprometimento com a obra de Deus. Uzá não tinha mais comprometimento com nada, ele queria estar no meio do povo. E tem muita gente que está no meio, está cantando, está pregando, mas não tem comprometimento. Não, eu dou uma forcinha aqui, eu dou uma mãozinha aqui, mas eu não quero compromisso. Porque na hora que eu errar, está tudo certo. Na hora que eu fazer uma coisa que não agrada a Deus, está tudo certo. Ei, Deus quer compromisso com você. Uzá fez de qualquer jeito. E tem muita gente que perdeu o comprometimento com a obra de Deus. Você sabia que as pessoas que mais ganham alma para Jesus é as pessoas novas na fé? Sabia disso? Você sabe por quê? Porque com o tempo, se a gente não ora, se a gente não faz jejum, se a gente não lê Bíblia, se a gente não busca Deus, a gente perde o comprometimento com Deus. Por que a gente está vendo de tudo dentro da igreja? Gente, vou ser sincero com vocês.
Eu não gosto de julgar essas coisas, porque eu também sou um pecador. Mas é cada coisa que a gente vê dentro da igreja. Crente. É cada crente fazendo coisa pior que gente do mundo. Eu já fui do mundo. Eu já fui do mundo. E não era bonzinho no mundo, não. E tem crente que faz pior. Tem amigos meus que dão baile em muito crente em como ser um bom cidadão. Mas Deus não quer bons cidadãos, amém, irmãos? Deus quer excelentes cristãos, pessoas que honram o seu nome, pessoas que têm comprometimento com a sua obra, pessoas assim que Deus quer. E nós temos Obed-edom, um homem próspero. Veja por que Obed-edom e sua casa foram abençoados enquanto zelavam pela arca do Senhor. Olha a diferença. Sabe o que Obed-edom fez? Ele entendeu que as coisas espirituais de Deus são sagradas. Diga-se comigo, as coisas espirituais de Deus são sagradas. São sagradas. Gente, toma cuidado. Eu falei aqui, não é só vir aqui na frente e cantar não, viu? Toma cuidado. Eu sempre digo isso aqui na igreja. Eu prefiro um irmão aqui da igreja tocar na minha cabeça e orar por mim, do que pessoas que eu não conheço lá fora que faz sucesso. Porque eu sei quem é, eu sei o que faz, eu sei dos seus defeitos. Toma cuidado. Às vezes a gente acha que o sagrado é os famosos, é os caras que estão na mídia, é os caras que estão rebanhando o povo, que estão ganhando dinheiro do povo. Ei, tome cuidado. Você tem que valorizar a Santa Ceia. Você tem que valorizar a presença de Deus. E Obed-edom valorizou a presença de Deus. Obed-edom sabia que a arca de Deus era sagrada e tinha um ritual. Obed-edom sabia que a arca de Deus representava a presença do Senhor na sua casa. Deus está na sua casa, Deus está no seu quarto, Deus está na sua sala, Deus está na sua cozinha, Deus está em todo canto, amém? E toma cuidado com o que você anda fazendo. Não, Deus não está no meu quarto, então vou abrir o computador aqui e vou ver o que eu quero. Ei, você sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não é a pessoa que fica só profetizando. Uma pessoa cheia do Espírito não é a pessoa que fica só falando em línguas, não. A pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que guarda o seu corpo, que guarda a sua mente, que não assiste pornografia, que não fica fazendo coisa errada, que não fica fofocando, que não fica julgando as pessoas, que não fica contando mentira. Essa é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E nós temos que valorizar a palavra de Deus, valorizar o culto. Quantas vezes eu vejo aqui na igreja, gente, na igreja, na hora o culto rolando, irmãos assistindo 50 tons de, como é que é? De cinza. É isso mesmo, né? O culto rolando, Deus fazendo presente, e muitos irmãos assistindo novela dentro da igreja. Acontece, pastor? Acontece. Mas eu quero dizer para você, se você quer ser uma pessoa próspera como Obed-edom foi, valorize a presença de Deus. Valorize a presença de Deus. Quando você estiver na presença de Deus, sabe, valorize. Se coloque numa posição de alguém que honra. Obed-edom entendeu que valia a pena correr o risco para desfrutar da presença de Deus. Faça de tudo para desfrutar da presença de Deus. Quando eu me converti com 15 anos de idade, meu irmão. E quando eu chegava na escola, eu não tinha vergonha de falar que Jesus era o meu Salvador. Amém? E eu vou dizer uma coisa, eu era popular na escola. E era mais difícil. Eu era popular na escola. Porque eu jogava interclasse, jogava intercolegial. A gente ganhava tudo. E quem joga bola e ganha essas coisas tudinho, vocês sabem como que é. É tudo popular. Mas o dia que eu me converti, eu não olhei para a minha popularidade.
Eu não olhei, o que meus amigos vão pensar de mim? Não. Eu cheguei na escola e falei, agora eu sou de Jesus, amém? Jesus era o mais importante na minha vida. Sempre será. Valorize. Valorize. E outra coisa importante na vida de Obed-Edom, a evidência da disponibilidade. Sabe o que ele fez? Ele pegou a arca, levou para sua casa e cuidou dela. Sabe o que é isso, irmãos? Disposição. Você está disponível para a presença de Deus? Você quer a bênção, é? Quem quer a bênção de Deus aí? Mas deixa eu te perguntar, você está disponível para Deus? Se Deus falar para você hoje, olha, faça isso, vai em tal lugar, prega para fulano, prega para ciclano, você está disponível? Pastor, eu não sei não. Então por que você quer a bênção de Deus? Deus abençoe para a gente abençoar, amém, irmãos? Deus faz isso aqui, ó, esse movimento. Ele me abençoou para abençoar vocês. Deus me dá dinheiro para poder abençoar as pessoas, para abençoar o reino. Deus me dá saúde para me ajudar as pessoas. Deus coloca arroz na minha mesa para me dar arroz para outras pessoas também. Deus derrama da sua glória sobre a minha vida, para mim também levar a glória dele para outras pessoas. Deus me dá a sua presença, porque Ele me deu, para me levar para outras pessoas. Amém? Nós temos a Mical, a estéril. Mical criticou, como alguns fazem nos dias de hoje. Critica a forma, critica a aparência, critica as paredes pretas, critica os quadros pretos, critica o tapete branco. Critica tudo. Critica as cadeiras de plástico. Critica o som. Critica o cantor. Critica o pastor. Meu Deus, critica a filha do pastor. Critica tudo. Mas em nome de Jesus, esse espírito de Mical vai sair, amém? O jovem não pode usar um boné que critica. No lugar certo. Você só tem o que você honra, amém, gente? Mical não honrou Davi, então ela não teve o que Davi teve, que foi a glória de Deus, que foi a presença de Deus. Mical se tornou estéril porque ela desprezou seu marido. Mulheres, não despreze o marido que Deus te deu, amém? Diga às esposas aí, diga assim, eu amo o meu esposo. Não despreza ele não. Sabe por quê? Porque quando eu desprezo meu marido, eu vou contra a palavra do Senhor. Não despreza ele. Honra o teu marido. Ela desprezou o seu marido e ficou estéril. O negócio foi tão forte que Davi nem quis ficar com ela mais. Segundo, desonra o seu líder espiritual. Filho, gente, os filhos aqui que tem pai, honra o seu pai. Honra a sua mãe. São líderes espirituais na sua casa. Não fala com seu pai e com a sua mãe de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque não vai vir coisa boa não. Vai por mim. Vai por mim. É a palavra de Deus que diz. Os filhos gritam com os pais. Os filhos mandam a mãe tomar banho. Os filhos mandam o pai catar coquinho. Não é? Quem já viu essa expressão? Lá em Minas fala muito isso. Vai catar coquinho. É cada absurdo. Se não honra os pais, vai honrar os líderes na igreja? Não. E eu vou dizer uma coisa para você. Você pode ganhar 100 mil reais por mês. Você não vai ter a paz se você é uma pessoa que desonra os seus pais, que desonra a mãe, desonra a sua liderança espiritual. Davi era o rei naquele lugar. Davi era rei. E a mulher dele não honrou ele. E por essa razão ela ficou estéril. Troca da adoração pela murmuração. Davi estava adorando. O que ela fez? Murmurou. Davi estava adorando, ela murmurou. Sabe o que ela podia fazer, gente? Colocar a melhor roupa e desfilar junto com Davi, celebrando a presença de Deus em Jerusalém. Mas o que ela decidiu fazer? Murmurar. Diga assim comigo, murmuração é uma confissão negativa
Murmuração é uma confissão negativa. Quanto mais murmura, pior fica. Eu lembrei do Tiririca, né? Quem lembrou do Tiririca aí? Pior que tá, não? Não murmura. Para de reclamar. Mical não era apenas uma mulher enjoada, era uma mulher murmuradora. E ela ficou estéril por isso. A partir de hoje, gente, adora apenas o Senhor. Não para de murmurar. Ah, aqui em casa não tem picanha. Ah, aqui em casa não tem filé mignon. Ah, aqui em casa não tem. Para com isso, meu irmão. Um dia eu falei para minha esposa, esses dias, eu falei assim, não reclama. Porque quanto mais reclama, o negócio fica pior. Adora, celebra. E as coisas começam a fluir. Amém, igreja? A partir de hoje, não reclama mais. Não reclama mais, não murmura mais. Sabe, adora o Senhor. Está na prova, passa a prova celebrando, louvando, glorificando o nome de Jesus. Amém? E Davi, o que Davi fez? Davi não teve vergonha de se expor em nome do Senhor. A partir de hoje você não vai ter mais vergonha de se expor na presença de Deus. Você vai ser um carregador da presença de Deus, em nome de Jesus. Você vai chegar no açougue, você vai levar Jesus. Você vai chegar no supermercado, você vai levar Jesus. Você vai chegar na sua faculdade, você vai levar Jesus. Você vai chegar na rua, em qualquer lugar, na Ponte Goiás, você vai levar Jesus. Um dia eu estava lá na Park Fit. Aí uma das meninas que fica lá, as personal lá da Park Fit, perguntou se o senhor é pastor? Louvado seja o nome do Senhor. Sou pastor. Ah, porque eu já percebi mesmo. Glória a Deus que você percebeu que eu sou pastor. Que eu sou crente. Aí eu quase perguntei assim, tem como, você tem alguns cristãos aí que não parece que é cristão? Deu vontade de fazer essa pergunta. Porque, irmãos, pelas fotos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não exponha aquilo que não está à venda. Agora, se você quer vender, pode expor. Mas não está à venda, não expõe. Amém? Os homens também. Antes era só as mulheres, agora os homens também. Se expõem como se estivesse vendendo, né? Para alguém. Toma cuidado. Você é servo de Deus, você é um cristão. Meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo isso porque eu me preocupo com você. A vida é um sopro. Eu falei isso para o Valdir e para a Poliane. Eu estou com uma tia na UTI novinha, uma tia nova. Na UTI agora. Só está esperando o aval para desligar o aparelho. O cérebro já perdeu o cérebro. Só o coração batendo. E ela é nova. Irmãos, a vida é um sopro. Mas eu quero dizer uma coisa para você, para finalizar esse momento aqui. Existe um lugar muito lindo para cada um de nós. Então leva as coisas de Deus a sério. Não perca tempo. Jesus vai voltar. O rei vai voltar. E ele vai levar a sua igreja. E nós devemos fazer como Davi, não ter vergonha de se expor em nome do Senhor. E não ter vergonha de adorar. E jamais deixar de se humilhar diante do Senhor. Sabe o que você tem que fazer aqui hoje? É se ajoelhar na presença de Deus. É o que nós precisamos. Esse ano 2023 não foi um ano bom, não foi um ano legal. Eu falei para Deus essa semana, Deus, não é que ano canseiro esse 2023. Mas eu falei para Deus, mas eu tenho uma certeza que se eu me humilhar, se eu ser um adorador, se eu ser um servo fiel, vai chegar um momento que não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Eu vou para um lugar muito melhor, onde a gente vai celebrar a Deus, onde a gente vai dizer, santo, 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 santo é o Senhor. Então eu quero dizer para você, não perca tempo hoje. Diante desses 4 personagens, quem é você hoje aqui?
Você é Uzá, Mical, Obed-edom ou Davi? Se você tem sido Mical, se você tem sido como Uzá, eu quero orar com você, para que hoje você tenha uma nova visão, para que hoje você saia daqui diferente, para que hoje você tenha certeza de quem é Deus na sua vida. Não é sobre você, gente, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre quem é Ele, é sobre Deus, é sobre Jesus. E eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero abençoar a sua vida. Que tipo de servo é você? A família nossa aqui, a nossa família renovada, ela precisa de 2 tipos de carregadores da presença de Deus. Nós precisamos de mais Obed-edom, amém? Nós precisamos de mais Davi na nossa igreja. Pessoas que adoram, sabe? Que honram o Senhor. Crentes de verdade. Crentes que pregam a palavra, que vivam a palavra. Crentes que é crente além do culto, que é crente aonde está, no trânsito. Crente de verdade, é esse crente que Deus quer. E eu quero orar com você nessa noite. Abaixe a sua cabeça.